Eu acho que o pessoal Clara. está gostando. Vamos lá. Bom, eu estava conversando com uma amiga minha que trabalhou junto comigo e engraçado, ela falou, nossa, mas a gente trabalhava numa equipe de processos e existia uma equipe de TI. Então, antigamente era muito separado, né, uma coisa da outra. E hoje em dia, a gente, nessa busca de recolocação no mercado, né, a gente está vendo essa necessidade, não, mas calma aí, a gente também precisa entender de certos conceitos de TI, por exemplo, o White, o BI, né, enfim. Então, como a TI, eu gostaria que vocês comentassem, falassem como a TI ela está bastante integrada na área BPM e hoje em dia parece que ela se misturou mais ainda. Bom, essa vai ser difícil, viu, Bia? Porque a gente quer falar uma semana sobre isso, né? Como é que faz para a gente falar isso em 2, 3 minutos? É difícil demais, porque é uma área, posso falar pelo Fábio também, porque é uma área que ele vem dessa área, né? Eu venho dessa área de TI, então, nossa, meu Deus. Vou tentar resumir o máximo que eu puder, trazendo, obviamente, as percepções que eu tive disso, né? Esse meu anseio entre TI e processo ele é tão forte que logo que eu iniciei, eu comecei trabalhando com uma analista de processo bastante experiente, né? E ela me dava informação. O analista de processo hoje tem condição de fazer o mapa e isso vira um programa. Eu falei, oi? Como assim? Ele vai fazer um mapa de caixinha e aquilo ali vai virar um programa? Aqui, não tem jeito de fazer isso não, tem alguma coisa errada aí. Tem um negócio. Como é que ele vai adivinhar todos os modelos de dados, com todos os campos que tem que existir, todas as variáveis que existem? Como é que eu vou fazer o relacionamento entre uma tabela de formulário? Como assim? Onde que está isso nesse mapinha aí? Então eu não entendia isso. Mas começando a estudar sobre BPMS, a promessa dos isso lá para 2012, né? A promessa do fornecedor é essa, né? Ou seja, bom, agora sim, você vai modelar o seu processo e terá o seu aplicativo sendo executado. Então eu ficava louco para ver isso funcionando. Então demorei bem 1, 2 anos até que eu tomei a iniciativa de eu mesmo fazer, já que eu não consegui fazer com que o órgão público que eu trabalhava conseguisse implementar uma solução BPMS para automatizar um processo usando essa solução. Então, na época eu trabalhava com a Oracle, então eu criei uma automação que vai desde o desenho do processo até o processo sendo executado. Claro, um processo de meia dúzia de atividades, uma decisão, era só para testar, né? Mas eu percebi que um analista de processo que não tivesse absolutamente nenhum conhecimento de TI, ele não daria conta de fazer aquilo ali. Mas, ao mesmo tempo, ninguém vai automatizar o processo sozinho, né, gente? É uma equipe multidisciplinar que trabalha com isso. O primeiro processo eletrônico desse órgão público, então, ele foi desenvolvido sem um BPMS, mas com um escritório de processos, tendo de ensinar os analistas de TI a lerem um mapa de processo. Eu levei o mapa de processo para eles, eu li junto com eles para mostrar exatamente tudo que era necessário, para eles entenderem quais são todas as regras. Eles precisam das regras do negócio. Então eu construí com ele essas regras de negócio para que eles entendessem e aprendessem a leitura desse mapa de processo. E como eu sou da área de processo, eu vinha da área de TI, esse processo eletrônico, a primeira interface com o usuário era na web. Eu desenhei todas as telas de interface do usuário com a web, porque como eu tinha essa habilidade, então eu já entreguei para a TI com as telas desenhadas, com todos os campos, os diagramas de caso de uso, com as regras de negócio, de toda a interface do usuário. E quando ele entrava dentro da organização, aí sim eu levei os mapas de processo para que eles pudessem desenvolver. Então, dessa minha experiência, só para vocês entenderem os meus anseios também disso que você está dizendo, né? Até onde o analista de processo ele vai. Bom, se ele tem conhecimento da área de TI, ele pode ir até onde foi permitido. Nessa minha última experiência no órgão público, eu fazia elaboração dos requisitos. Então, eu entregava um documento de requisito pronto para a TI. Com todas as regras de negócio, tudo pronto, com desenho de tela, com as modificações, eles tinham que implementar. Então, a implementação era muito rápida, porque toda a discussão eu fiz no momento do negócio. Eles não tinham que ficar voltando com o usuário e ficar tirando dúvida, isso é assim, o usuário vai aprovar. Eu já entrego pronto, aprovado, validado,
só para eles fazerem a implementação. Então, eu sempre tenho essas duas percepções. De um lado, acho meio absurdo uma pessoa que vai trabalhar com a análise do processo não ter informação de TI. Por um lado, eu acho absurdo, vai estudar, vai aprender coisas de TI, que é importante, é possível. E hoje tem ferramentas que essa entrada no mundo da TI faz com que isso seja muito simples, né? Quero for fazer propaganda do nosso produto, não, mas vai conhecer o nosso curso de automação de processo no Visage. Você consegue fazer do início ao fim sozinho no seu computador. É possível fazer. E os conhecimentos conceituais que são necessários não são nada complicados. Mas, por outro lado, também sempre tem o perfil de até onde o profissional quer chegar. De repente, ele é um analista de processo, ele quer trabalhar numa empresa grande, que tem um escritório de processo, ele quer participar da modelagem, ele é excelente em análise. E ele tem esse perfil e ele é um bom condutor de reuniões para absorver as informações. Então, acho que a pessoa tem que saber até onde ela quer chegar, até onde ela quer ir, né? Mas, se me permite uma dica, vale muito a pena conhecer os princípios, entender o que sabe, uma variável, de que é composto um formulário. Quando você escreve uma caixinha lá, preencher formulário, ali atrás tem um mundo de coisas. Então seria bom você ter uma ideia do que é esse conjunto de coisas que compõem um formulário, a importância das regras de negócio para o sistema e uma série de outras coisas. Vale a pena investir em TI, viu, pessoal? Esse daqui é minha opinião. Vou deixar agora com o meu amigo Fábio, enquanto eu tomo o último gole de café, hein, gente? Dei a dica, ó, último gole. Olha, eu também acabou o café. Ô, Fábio, a gente tá preparando uma novidadezinha para a próxima live, né? Depois você comenta aí quando você terminar a sua fala. Com você. Comenta o quê que eu entendi? Uai, gente, esqueceu que a gente estava conversando aí sobre uma ideia para a próxima live? Então, você poderia depois dar um toque pro pessoal, hein? Só um spoilerzinho.